bate-papo de hoje com o professor Ivan Oliveira recebe um grupo de professores, intérpretes e tradutores de Libras que produziram uma cartilha inédita com a temática de prevenção do Covid-19. Convido a nossa colega, professora do Campus Caucaia, Isalete, para falar um pouquinho sobre esse processo de ajuntamento desses homens e mulheres que se dispuseram a fazer esse trabalho tão significativo para a comunidade de surdos. Olá, professor, e a todos que estão nos assistindo. Bom, inicialmente começou com uma provocação. O professor Cícero, juntamente com outros professores do Instituto, fizeram um trabalho muito bom sobre Covid-19, né? Juntaram-se e fizeram um guia. Depois ele fez uma provocação para mim, perguntando se eu poderia, né, juntar um pessoal para fazer a tradução para Libras. Aliás, me veio à cabeça alguns profissionais que estão no Instituto Federal e que fazem um trabalho de excelência, né? Eu entrei em contato com a Nádia, primeiramente, ela tomou conhecimento do projeto e imediatamente aceitou. Claro que eu fiz um projeto, cadastrei no SIGPROEXT, né, para que a gente pudesse validar o nosso trabalho junto à instituição, e, posteriormente, né, pensando em alguns outros tradutores que pudessem se unir à Nádia, pensei em outros profissionais do Instituto, inclusive pensei no Bruno, e fiquei preocupada se ele aceitaria ou não, porque eu sei que ele estava, assim como a Nádia, estava sobrecarregado, né, de trabalho, mas, por sorte, eu encontrei o Bruno no supermercado, né, e aproveitei a oportunidade e convidei o Bruno para integrar a equipe. O Bruno imediatamente aceitou, né, e aí nós já tínhamos os nossos dois tradutores intérpretes, né, sabia que ambos iam fazer um trabalho excelente. Posteriormente, um dos professores que estava no grupo, né, que havia elaborado o guia COVID, o guia que está em PDF, indicou o professor Geraldo e a professora Karine para integrar o grupo de tradutores e intérpretes da Libras. Eu acho que ele se confundiu um pouco, né, sobre o papel do professor Geraldo e da professora Karine, mas nós já nos conhecíamos e eu sabia do trabalho que a Karine e o professor Geraldo faziam em edição, com edição de textos. Inclusive, algumas apostilas que a Karine fez e um trabalho excelente que eles fazem no campus onde atuam. Então, eu já sabia que eles eram dois feras da edição. E eu queria registrar aqui que eles são autodidatas, né? Eles aprenderam a fazer o trabalho que eles fazem, que vocês vão testemunhar no guia traduzido, no guia COVID traduzido, sozinhos, né? Então, eu os convidei para integrar essa equipe como editores e eles aceitaram o desafio. E eu não posso deixar de citar aqui o Otacílio, que é um aluno do Instituto Federal, que fez toda a parte gráfica do guia COVID, que já foi disponibilizado em PDF. Ele cedeu para nós todo o material, né, todas as pastas que continham as imagens que nós íamos precisar para fazer esse novo trabalho. Ele não teve nenhum preciosismo com o trabalho, ele cedeu, permitiu a quebra das imagens, né, em PDF, alterações das imagens. Então, ao Otacílio, nosso agradecimento pelo despreendimento dele, porque não é fácil, né, o trabalho era dele, o trabalho gráfico, e ele permitiu que nós pudéssemos mexer no seu trabalho sem colocar nenhuma restrição. Então, isso tem que ficar registrado. E aí nós passamos, depois da equipe formada, eu queria registrar o esforço da equipe, que trabalhou na semana, trabalhou nos finais de semana, né, e que no início das gravações, o Bruno pegou Covid. E mesmo com Covid, né, com dores no corpo e em isolamento na casa dele, na casa dele, ele fez o trabalho dele. Ele fez o trabalho de tradução, e nas reuniões que nós tivemos, nas reuniões síncronas, o Bruno, mesmo com Covid, traduziu, né? Então, foi um compromisso imenso dos professores e tradutores que estão aqui presentes, e que precisa, né, ficar registrado que o Instituto Federal, embora todos nós sejamos do Instituto, estamos fazendo um trabalho
para o Instituto, mas pensando também no rompimento das fronteiras do Instituto, e especialmente para a comunidade surda, não só a comunidade surda representada pelos professores e tradutores do Instituto, mas a comunidade surda que está para além do Instituto, né? Então, esses profissionais trabalharam de forma bem intensa. Quem pega o material já pronto não sabe o trabalho que deu, mas nós trabalhamos de maio até agora, no início do mês de agosto, preparando esse guia, né? E o resultado final é que nós vamos disponibilizar esse guia para a comunidade surda, né, com informações seguras, porque apesar de nós estarmos quase que saturados de informações sobre a Covid pelos meios de comunicação de massa, é necessário dizer que a comunidade surda não tem o mesmo acesso. Observe que todos os dias nos jornais televisionados, né, de manhã, de tarde, de noite, o assunto Covid é abordado, mas não são todos os jornais televisionados que têm janela de Libras. Então, muitas das informações não são acessíveis para os surdos. Então, esse guia está disponibilizando à comunidade surda, não só do Ceará, mas também quantas outras comunidades fora do nosso estado, né, porque já que é um guia online, ele não tem fronteiras. Então, está disponibilizando à comunidade surda informações seguras a respeito do guia, aliás, a respeito da Covid-19. Então, isso eu acredito que é o grande mérito desse trabalho, e também, né, a coroação do nosso trabalho, é a disponibilidade de um material de qualidade com informações importantes para a comunidade surda. Então, é isso. Salete, muito obrigado. Você conseguiu fazer aí uma visão geral de como começou essa ideia, né? Que certamente impacta para além das pessoas que compõem a nossa instituição. Mas eu gostaria de escutar um pouquinho do Cícero, um pouco antes desse processo de tradução, que foi a construção científica desse conteúdo. Parece-me que também um outro grupo de profissionais do IFCE, técnicos e professores e professoras, se reuniram para poder fazer a versão de uma cartilha, que foi o pontapé inicial do trabalho desenvolvido por vocês. Cícero, se você puder fazer aí um pouquinho desse resgate de como foi a construção da cartilha, nós agradeceríamos. E já dizendo aí para o nosso espectador que nós deixaremos aqui na descrição, tá, as redes sociais desses profissionais aí que se doaram de forma filantrópica a produzir esse material tão relevante para a comunidade dos surdos e das surdas, e que poderão, além de encontrá-los, também baixar o material ou o link da internet, ou dos diversos canais que se possa encontrar esse material. Mas, Cícero, a palavra está contigo. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, tá, de poder estar aqui com essa equipe maravilhosa, tá certo? Um prazer muito grande trabalhar com os meninos, tá? E dizer, Ivan, que essa ideia do guia, ela não é minha, né? Existe um grupo, tá, que foi encabeçado pelo professor Marcelo Teles, do campus de Fortaleza, que chegou com a ideia de que a gente precisa fazer algo, né? Era março, era uma situação muito complicada, porque era uma doença que não se conhecia nada. Se hoje se sabe pouco, naquele momento é que não se sabia nada mesmo, e nós acreditávamos que poderíamos fazer alguma coisa, e formou-se uma equipe bem interessante. O Marcelo Teles disse, estou com a ideia e preciso de ajuda. Alguns professores disseram, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós conseguimos nos reunir e montar esse guia. Para você ter ideia, Ivan, dessa ideia inicial do Marcelo Teles, que nós pensávamos em um manual simples de algumas páginas, tá? Nós conseguimos chegar a quase 30 páginas. Participaram da construção desse material eu, que tenho a formação, sou farmacêutico e sou licenciado em biologia. Nós temos o Marcelo Teles, que é biólogo. Nós temos um outro professor brilhante também, o professor Marcelo Távora, que hoje está em Tapipoca, tá? Nós conseguimos
uma assistente social para trabalhar no guia do Covid, tá? A professora Cíntia Studart, do campus de Iguatu. Nós conseguimos também a ajuda da professora Ana Érica, professora da Geografia, tá? Que está no campus de Fortaleza. Nós conseguimos também a ajuda do professor de Sociologia, o professor Robson Campanerucci, de Tabuleiro do Norte. E, como se não bastasse, a gente ter conseguido juntar essa equipe de diversas áreas, da área social, da área da biologia, a gente conseguiu o apoio de um menino, tá? Eu digo que é um menino porque ele é bem mais jovem que a gente, né? Um menino brilhante chamado Otacílio, que fez a parte gráfica. Então, nós conseguimos, naquele momento nós conseguimos nos juntar e montar um material que, inicialmente, ele tinha a intenção de trazer uma visão geral sobre o Covid, mas a percepção das meninas da área da humanas, ela permitiu que a gente trabalhasse também de uma forma a prevenir essa doença mental que está vindo, né, Ivan, que vai ser a consequência da Covid. Tem alguns médicos que falam que esse seria o principal responsável por uma segunda ou terceira onda, né. As pessoas, elas estão com problemas, elas já não aguentam mais ficar em casa. Esse negacionismo que se instalou hoje em dia, ele tem agravado. De posse disso, nós conseguimos nos juntar e tínhamos a certeza que o processo precisava ser acelerado. Então, em praticamente 20 a 30 dias, nós estávamos com o item publicado. A ideia era que nós conseguíssemos atingir o maior número de pessoas possíveis com informações que fossem informações adequadas para o que nós tínhamos naquele momento. A comunidade surda, eu tenho o privilégio de ser amigo da Isalete, e então eu tenho aprendido muito com ela, tá? Porque eu acho que isso tem que ser uma característica nossa, a gente tem que conhecer e aprender com as pessoas. Então eu aprendi muito a respeitar e ter um cuidado com a comunidade surda. A Isalete, ela reclamava muito dessa situação de que a informação não chegava de forma adequada e ela não chegava de forma confiável para a comunidade surda. Então foi feita uma provocação que foi feita, assim, na minha pessoa, mas que os meninos do grupo que estavam trabalhando junto comigo também queriam. Olha, Ivan, eu sou muito suspeito em falar do IFCE, eu não tive a oportunidade de ser aluno do IFCE, mas eu consigo olhar para os professores, para os servidores do IFCE e ter um orgulho muito grande de dizer assim, cara, a gente consegue, nós conseguimos fazer muitas coisas, e principalmente no momento em que o país precisou, que as pessoas precisavam, eu acredito que todos se dispuseram a ajudar. Então, o que acontece? Tem uma situação que me orgulha muito dentro do IFCE. São os profissionais que nós temos dentro da nossa instituição, que são profissionais comprometidos, que acreditam que realmente nós podemos dar uma contribuição boa para a sociedade. Isso aconteceu com o guia, isso aconteceu com esse material que foi traduzido para Libras. Esse material ficou fantástico, a qualidade dele é excelente. E olha, Ivan, isso foi tudo a um custo zero, né? Nenhum dos profissionais que trabalharam nesse guia, Ivan, cobraram R$1, como é que eu digo, se indisponibilizaram para fazer o guia, pelo contrário, tá? Eles perderam finais de semana, perderam noites, para que a informação chegasse de forma adequada para cada pessoa que precisa, porque tem uma situação complicada hoje em dia, a gente anda brigando com informações, a ciência tem sido atacada, Ivan. Eu não sei o que vai acontecer, as pessoas têm desacreditado da ciência e esquecido que a ciência está ali para ser contestada. Um conhecimento científico é descoberto, vem outro e contesta, é assim que a gente constrói o conhecimento, desde que a humanidade é a humanidade. Cícero, muito obrigado aí pela contextualização de como vocês fizeram esse desenvolvimento científico. E agora vou passar a palavra para a nossa colega Nádia Ribeiro e também o Bruno Carioca, que participaram desse processo de construção. Em seguida,
Vamos passar para os nossos autodidatas, né, que fizeram aí um belíssimo trabalho de edição. Mas eu vou passar a palavra para a Nádia, primeiramente, tá bom? Para ela poder falar um pouquinho da contribuição dela nesse processo de construção desse material maravilhoso para a comunidade surda. Olá, colegas, professores, né, e meu colega de várias jornadas, o Bruno, cara, sempre está empreendendo novos projetos, né, quer seja de formação continuada para os nossos pares intérpretes, quer seja na procuradoria das condições de trabalho também, dentro da instituição, né, o Bruno já vem se mostrando um grande parceiro meu, assim. E realmente, quando a professora Isalete nos veio com essa proposta, eu de pronto aceitei, porque, como já foi falado, né, a comunidade surda ela vem sofrendo por falta de informação. A informação para a comunidade surda ela sempre chega por último. Então, ela sempre vem entrecortada, ou vem de fontes que não são confiáveis, ou de fontes de pessoas que são iniciativas muito pessoais, né, os familiares ou alguns amigos têm essa iniciativa de traduzir, né? Então, o Instituto, né, na pessoa, no caso da professora Isalete, que nos fez essa provocação, está de parabéns, porque essa é a nossa função, é a nossa missão de servidor público, né? Servir a comunidade. E a comunidade que nós, né, prioritariamente servimos é a comunidade de pessoas surdas, né, interessados também. Então, eu fiquei muito feliz de participar desse projeto. Foi uma empreitada exaustiva, até como já foi falado aos finais de semana. O meu colega teve a Covid, né? Então ele foi acometido por isso. Então ele podia falar também do lugar de fala dele, de ter detido a doença. Mas foi algo assim fantástico, né? Então nós precisamos improvisar o estudo em casa, assim, esse trabalho remoto pegou todo mundo de surpresa. Sim. Mas como a gente precisava se debruçar sobre esse material, tomar conhecimento da nomenclatura, estudar, pesquisar se já havia sinais, já teria esses neologismos também em língua de sinais. Então, foi um trabalho introdutório, isso, requer a gente repensar e ressignificar, né, no que tange a essas instâncias linguísticas e tradutórias também. E não é só aquele momento, a gente pegar o material, ler e traduzir automaticamente, não. Principalmente porque se trata de um documento registrado, então cabe toda uma responsabilidade de levar uma informação fidedigna, uma informação pautada, né, para que a gente pudesse evitar algum tipo de equívoco tradutório, então isso é muito importante também. E realmente foi uma empreitada bastante cansativa, mas quando a gente viu o material pronto, assim, nos dá uma felicidade bem grande, né, assim, porque a gente viu tanto que foi um trabalho, assim, né, uma equipe pequena, com tantos outros afazeres, nesse contexto de trabalho remoto, com as demandas chegando e você tendo que entregá-las, e dentro desse contexto de trabalho improvisado, né, assim, a gente fazer um trabalho com material e qualidade no que o Instituto ele precisa entregar para a comunidade, uma qualidade boa, né, uma qualidade de imagem boa, uma qualidade de informação, uma qualidade tradutória, para que aquele público pudesse se servir, né, desse produto do Instituto, né. Então, para a gente foi bastante prazeroso, eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu vou passar, então, a palavra para o Bruno, falar como é que foi essa jornada, né, de contribuição, mas principalmente no momento em que ele se encontrou, né, acometido com essa doença que nos aflige, né. Como é que foi esse processo de estar doente de Covid-19 e, ao mesmo instante, tendo o desafio de construir um material para poder informar aqueles que ele serve na condição de servidor, né? Faz um trabalho belíssimo lá em Maracanaú.
Mas, Bruno, queria que você então socializasse conosco como foi a sua jornada na condição de contribuinte desse processo, mas também na condição de alguém que sofreu com essa doença. Oi, Ivan, boa tarde aí aos professores, aos tradutores também, a minha amiga Nádia, que tem colaborado sempre, e agradecer de antemão ao convite da professora Isalete, que de fato ela foi uma provocadora, né, que a gente pode denominar assim. Ela me provocou com essa proposta e com esse desafio eu aceitei. E aí a gente sempre pensa positivo, né, professor? A gente sempre tenta pensar no melhor trabalho, no trabalho de excelência, né, como os gregos falavam, na arete, não é? E a gente sempre tenta buscar esses caminhos também na tradução, na traduzibilidade, nesse trabalho que envolve aí não só a questão técnica, mas pessoal e profissional, e aí é o momento que entra a questão de você estar traduzindo um material que fala sobre Covid-19, que fala sobre os sintomas da Covid, que fala sobre inúmeras, digamos, nuances que acometem as pessoas, porque não é homogêneo, né, os sintomas, e nesse momento você, nesse processo de tradução, você acaba que sendo atordoado e acometido da doença. Então, para mim, foi difícil, porque eu já comecei com aqueles sintomas leves, e de repente, no quarto, quinto dia, eu já perdi meu olfato e paladar, e aí, depois, uma moleza no meu corpo muito grande, mas o trabalho continuava, o trabalho ele não parava. E aí eu tive que digamos, me rebolar, como aqui no Ceará a gente fala, eu tive que me virar mesmo, eu tive que realmente vencer os desafios, porque é difícil você estar debilitado e traduzir um material que é na modalidade gesto visual, entende? Que exige muito da sua corporeidade, exige muito aí, de alguma forma, da sua saúde física, né? E também mental. Então, tanto estava debilitado fisicamente, como no meu psicológico, porque aí pairava inúmeras dúvidas, tanto que a professora Isalete me ajudou muito, né? Ela me mandou aqui um teste rápido para saber se, de fato, se batia, né? Eu preenchi um formulário para saber se realmente condiziria com a minha condição, se era Covid mesmo, e o resultado só veio depois, né, que eu fiz o teste rápido, que meus anticorpos, de fato, já estavam ali presentes, e eu tive certeza da Covid. Mas o maior desafio foi esse, estar no meio de um momento em que você vai traduzir um material que é para informar as pessoas de como evitar a Covid e você ali ser cometido dessa doença. Então, assim, foi desafiador, e mas para mim não foi, digamos, para me limitar. Me serviu como uma força motriz, para que eu pudesse, de forma a prosseguir, né, nos meus trabalhos e conseguir entender que o meu serviço de tradutor no Instituto, ele tinha que transpor ainda as minhas debilidades, entende? E eu não podia parar, porque a gente não podia atrasar. Porque a nossa preocupação também, professor, é na ideia de que, se a gente atrasar muito o material, podem ser que informações novas cheguem, entende? Então, se a gente pudesse falar, por exemplo, de dados de países, 200 mil infectados, amanhã já não era 200 mil infectados, entende? Então, a gente teve uma cautela muito grande e também correr contra o tempo para dar informações seguras e precisas nesse sentido. Porque a cada dia chegavam informações novas, a gente estava no boom, né? Estava num storm mesmo, né? Era um furacão de informações chegando, e a gente tinha que tentar filtrar e fazer esse trabalho, e claro, com a assessoria da professora Isalete, com a assessoria, né, do Geraldo, da Karine, da Nádia, então a equipe, de forma aí transdisciplinar, né, porque não transversal também, o tema, né, acabou que trazendo aí no bojo do trabalho essas grandes conquistas, e o resultado não podia ser esse, tinha que ser muito bom. Muito obrigado, Bruno, e saúde para você e sua família, né? A gente sabe que esse momento nos afeta tremendamente, para além das nossas obrigações institucionais, nos encontramos em um processo em que a gente não estava habituado, que é lidar com um ambiente remoto, né, para oferecer as nossas aulas, nossas atividades técnicas. Enfim, muito obrigado. Vou passar então a palavra para a equipe de edição, 2 autodidatas de referência que bem foi introduzido pela nossa colega Isalete. Só fala então para Karine Martins. Olá, tudo bem? Meu nome é Karine, meu sinal é este, eu sou do campus de Maranguape. Anteriormente, eu já trabalhava com um grupo de edição da Libras, e a Isalete me convidou,
e perguntou se era possível fazer essa edição, e eu aceitei, porque eu já tinha uma experiência no trabalho de edição anterior. Mas eu nunca fiz curso nenhum, eu aprendi sozinha, aprendi de observar, e também de consultar o YouTube. E fui fazendo as minhas próprias apostilas, o meu próprio material, e fui aprendendo. E eu amo fazer trabalhos meus, né? Por exemplo, eu não uso materiais de outras pessoas, eu faço os meus próprios trabalhos nas minhas aulas. E o meu marido, Geraldo, o sinal dele é este, ele também trabalha com edição, ele também buscou informações no YouTube, e nós decidimos que seríamos capazes de fazer esse material. Foi bastante sacrificante, por conta de acessibilidade de alguns materiais que nós precisaríamos. Nosso filho, de 4 anos, nos ajudou a fazer esse material, né? Então, ele trabalhou praticamente junto conosco, a gente dizia para ele como deveria fazer, né, e ele, aliás, o que nós precisávamos, e o nosso filho nos ajudava também a fazer. E nós fomos fazendo o nosso material, também errando, acertando, depois nós enviávamos para a Isalete, nós recebemos o material PDF, e a gente perguntava para a Isalete se era possível tirar ou acrescentar algumas coisas, e ela consultava o Cícero, e aí o Cícero respondia para ela respondia para a gente, e nós íamos tirando ou acrescentando aquilo que nós deveríamos colocar na edição. E quando ficou tudo pronto, juntamente com o meu esposo Geraldo, nós vimos que estava tudo bem, depois de ter socializado o material com a equipe, e, é claro, a gente agradeceu a Deus, né, pela força que nos foi dada e pela paciência, né, que nós tivemos, e agradecemos também por termos sido convidados para fazer esse trabalho, né. No trabalho dos intérpretes, né, foi bastante suado para nós, porque a gente ficava olhando, comparando o que eles estavam dizendo com os textos que nós recebíamos, né, e também alguns textos que eles tinham que refazer e devolviam para nós, e a gente tinha que editar novamente. Então, era um trabalho, até ficar pronto, foi bastante trabalhoso, mas a gente se sente muito gratificado e aliviado por ter feito um bom trabalho, né. O Cícero deu o retorno dizendo que o trabalho estava ótimo, isso nos deixou aliviados e em paz com o nosso trabalho, né? Foi um trabalho sério e importante, né, que também precisava ser feito com bastante segurança, e foi um trabalho excelente, porque não foi uma prova, né, da nossa, vamos dizer assim, colocou à prova o nosso profissionalismo nessa área. Então, eu quero agradecer ao Cícero pelo convite, ao Otacílio, aos tradutores, né, que estão aqui presentes, a todas as pessoas que estão envolvidas no projeto. Esse projeto me deixou muito feliz. Nós demonstramos uma força muito grande, eu estou muito orgulhosa da nossa equipe do Instituto Federal. Então, parabéns a todos. Karine, muito obrigado pela sua participação nesse quadro. Fico extremamente feliz, não somente por você ter participado dessa ação institucional, mas também pela sua missão, construir canal de comunicação com os nossos alunos. Eu sei que você tem aí um papel importante para Maranguape, né? Inclusive tem se tornado uma política consistente da nossa instituição, e que certamente a gente precisa trabalhar para que ela seja multiplicada, e cada vez mais todos os nossos campi possam contar com profissionais tão gabaritados quanto você, quanto o Geraldo, e outros mais que também exercem esse ofício. Mas eu queria saber se, ao longo da sua pesquisa para fazer essa edição, você chegou a encontrar outros materiais com essa mesma temática, ou você percebeu que existia realmente uma carência de materiais para a comunidade surda que tratasse da questão específica da prevenção do Covid-19? Foi a primeira vez, foi o primeiro trabalho que nós tratamos sobre Covid. Foi o primeiro e único. Especialmente o que está ofertando acessibilidade em Libras, também foi o primeiro e único. Muito bom. Pelo que eu percebi, Karine, vocês utilizam muito as novas mídias para poder aprender as coisas, né? Você citou aí o YouTuber, e aí me veio a curiosidade se você e o Geraldo mantêm algum canal para ajudar e impactar outras pessoas que também
utilizam desses recursos digitais para poder aprender, né, Libra, outras coisas e conhecimentos que vocês detêm. Se tiver, eu queria que vocês deixassem aqui o nome do canal para que eu pudesse anotar na descrição e os colegas que certamente vão acompanhar esse vídeo possam curtir o canal de vocês e também dar audiência, né, aos trabalhos que vocês desenvolvem e já desenvolveram e publicaram nesses ambientes. Certo. Muito obrigado. Então vou aproveitar a deixa e passar a fala para o nosso colega Geraldo, né, que é do campus de Tabuleiro do Norte, para também falar aí como é que foi essa trajetória de contribuição nessa ação tão linda e se despertou outros projetos para além dessa ação que gerou essa cartilha. Claro, né? Eu fiquei muito feliz e quero trabalhar em outros projetos, né? Primeiramente, desculpe, boa tarde, Ivan, boa tarde aos demais que estão aqui presentes. Estou muito feliz que a Isalete me convidou, ela colocou que eu sabia edição e eu disse que eu ia tentar, ia me esforçar para fazer o melhor possível. Fui ao YouTube, captei tudo, né, do YouTube, não fiz curso nenhum, né, e fui trabalhando, fazendo a edição e aprendendo, né. A princípio eu peguei alguns programas, né, inclusive comprei alguns programas de edição, que eu achei que poderiam me ajudar, fiz algumas investigações também em programas que trabalham com fotos, que trabalham com Photoshop, né, que também poderiam me ajudar, né, e eu acordava cedinho, rapidamente, a Karine às vezes tão preocupada que me acordava cedo para fazer esse trabalho, a gente discutia como ia fazer esse trabalho, né? Como íamos fazer esse trabalho, nós tínhamos o trabalho, inclusive, do PowerPoint, que foi disponibilizado pelo Otacílio, né, para que a gente pudesse quebrar, e eu discutia com a Karine como era que a gente ia quebrar esse PowerPoint para acrescentar os movimentos, né, para acrescentar os movimentos que hoje se apresenta. Consultávamos a Isalete, ela dava o aval dela, retornava o trabalho e nós continuávamos. Nosso filho também nos ajudava em algumas questões e depois a gente dispensava ele quando a gente fazia algumas perguntas para ele sobre algumas palavras que a gente não conhecia. Eu agradeço muito a Nádia, ao Bruno, a Isalete por ter me convidado, ao Otacílio que me deu o material e, inclusive, aos youtubers, né, que nos ajudaram a montar esse trabalho. Eu gostei demais e estou muito feliz com o fato de que a gente colocou a acessibilidade e vai fazer uma divulgação ampla para a comunidade surda e esperamos, né, que outros trabalhos surjam. Esse é o primeiro trabalho com acessibilidade e a gente quer ver, né, e quer também se comprometer com a equipe de fazer outros, né? Quem sabe se a gente não vai continuar essa mesma equipe. Então, eu agradeço a todos por isso, e é isso. Isalete, muito obrigado. Eu queria tirar uma dúvida, tá? A cartilha que foi divulgada na sua primeira versão, que ainda não tinha a sua versão para surdos, os professores cadastraram, teve ISBN, né? Essa versão, tá, para a comunidade surda, é um outro ISBN, é uma outra obra, tá? Até para o nosso ouvinte entender que existe diferenças, né, entre uma obra que é disponibilizada para o público em geral e para as obras que são específicas para a comunidade de surdos. Adorei a sua pergunta, Ivan. E essa pergunta, eu acho que a Nádia e o Bruno também iam adorar responder, né, e eu espero representá-los aqui. E depois, se eles quiserem acrescentar. Quando nós fazemos uma tradução, nós temos uma nova obra, não é a mesma, tá? Todo livro traduzido é um novo livro ou uma nova obra. Por quê? Porque ela está dita, né, considerando os aspectos culturais do povo, que é, vamos dizer assim, que é o alvo daquele trabalho, que é o público-alvo daquele trabalho.
Então, nós temos um novo ISBN, porque ele foi registrado como uma nova obra, e de fato ela é. E ela é uma nova obra que tem um caráter bilíngue, porque nela há um texto escrito em língua portuguesa e um texto que está em língua de sinais. E pode ser que os menos avisados possam pegar o texto que está lá em língua portuguesa e ficar comparando com o que está sendo dito em língua de sinais. É importante a gente esclarecer ao público que as informações, elas são preservadas tal qual. Tal qual. O que está sendo dito em língua de sinais é fidedigno ao que está escrito ali na língua portuguesa. Todavia, essa sincronia que as pessoas tentam buscar entre uma língua e outra, comparando o texto da língua portuguesa com o texto da língua de sinais, não vai ser possível ser encontrado. Porque quando você faz uma tradução, você não está traduzindo apenas palavras, mas você está traduzindo também cultura. Então, os nossos colegas de Instituto Federal, profissionais tradutores e intérpretes de Libras, eles transporam não só palavras, mas cultura. E eu queria muito também falar sobre isso, eu vou aproveitar a sua pergunta para dizer que nós temos aqui 2 tradutores de excelente nível, trabalhando no Instituto Federal, com estilos completamente diferentes, mas de uma competência gigantesca, né? Eu ficava assistindo o trabalho, né? De vez em quando vinha e eu olhava e tudo, e eu ficava encantada, porque eram 2 estilos de tradução completamente diferentes. Enquanto a Nádia, você consegue ouvir, né? Quando a gente vê a Nádia sinalizando, eu conseguia ouvir, é como se eu ouvisse a voz da Nádia falando, e você encontra ali uma simetria com o texto incrível, com o texto escrito, incrível, né? Que só um tradutor que entende tanto da língua portuguesa quanto da língua de sinais é capaz de perceber. E quando eu ia para o Bruno, eu tinha ali um trabalho de tão grande excelência quanto a da Nádia, mas com um estilo completamente diferente, porque ele usava outros recursos para fazer a tradução. Ele usava um recurso que nós chamamos de explicitação. Ele, além da informação que estava no texto, ele explicitava aos surdos o significado dos termos usados ali no texto. Então, havia ali, por exemplo, uma forma de passar a cultura para os surdos, né? Aliás, uma forma de passar o texto que os surdos iam receber na sua própria cultura, como se o texto estivesse escrito na língua do próprio surdo. Então, havia ali 2 trabalhos feitos, né, com estilos completamente diferentes, mas com uma excelência incrível. E o Bruno usou uma estratégia, inclusive, de personificar os personagens, né, inclusive um dos personagens, ele se pintou e colocou uma blusa da mesma cor, né, que foi o índio, que consta lá. Então, você vê ali 2 profissionais, né, com uma performance tradutora excelente, com estilos diferentes fazendo esse trabalho, que resultou no novo livro, no novo guia, né, e o surdo que recebe esse trabalho, recebe um livro, a gente costuma dizer, eu vou usar aqui um jargão que é da área, né, domesticado. Ou seja, ele recebe um texto, né, e ele vê aquele texto como se o original fosse na sua própria língua. Então, um texto foi domesticalizado, né, domesticalizado para a língua de sinais. Então, é claro que é uma nova obra. Agora, ele não é uma obra que está puramente na língua de sinais, porque ele tem ali uma fonte bilíngue, né, aliás, é uma fonte bilíngue, porque tanto aqueles que não sabem a língua de sinais podem consultar esse guia, né, como aqueles que sabem, porque ele também se encontra na língua portuguesa. Então, você tem 2 línguas ali coabitando no mesmo texto, né, trazendo aspectos culturais diferentes,
mas mantendo a mesma informação. Isalete, muito obrigado. Eu fiz essa provocação de propósito, tá? Até para que mais pessoas possam entender como é que funciona esse mundo, né, que é tão importante, que a gente tem ensaiado aí diversas ações institucionais nesse caminho. Mas eu queria até fazer uma provocação, para além dos colegas que aqui estão, e dirigido para a instituição. Nós temos uma oportunidade ímpar de divulgação dessa cartilha, desse guia, na verdade, que seria inserir os tablets que vão ser entregues às pessoas nesse processo. Poderia vir ali na página principal o guia, né, produzido por Prata da Casa, que, para além de trabalhar na massificação da produção desse trabalho gratuito, filantrópico, mas também institucional, pudesse levar informação de alto nível dos nossos próprios profissionais. A segunda coisa é que ela fosse disponibilizada na BVU, para que os outros colegas que certamente não recebam o tablet também possam ter essa consulta. Eu vou fazer uma provocação ao Bruno, se antes dessa ação, né, capitaneada aí pela Isalete, no sentido de ajuntar esse monte de gente competente, se ele já tinha participado de alguma outra ação, tá? Mesmo que não seja relacionada ao Covid, para o IFCE. Porque, Bruno, eu tenho uma sensação de que, apesar da nossa instituição ser chamada de rede, eu tenho uma percepção que a gente vive meio ilhado, né? Uma ilha em Fortaleza, outra ilha em Caucaia, uma ilha em Maracanaú, uma ilha em Maranguape, outra em Tabuleiro e outra em Pecém, porque cada um de nós aqui praticamente estamos em campos diferentes. Mas eu queria saber do Bruno se ele já teve alguma outra oportunidade de trabalhar em uma ação dessa natureza, em que ela fosse multicamp, mas também pudesse tratar de pautas relevantes, como foi esse guia que vocês desenvolveram. Oi, Ivan, tudo bem? Nosso trabalho aqui, ele também é multidisciplinar. Nesse sentido, a gente agrega muito com os profissionais, tanto tradutores quanto professores. E, embora a gente se sinta numa ilha, o nosso trabalho, como a própria Isalete falou no começo do discurso, nós somos um gueto, tá? Porque todo mundo se conhece. Por que não dizer um ovo? A gente brinca, a comunidade surda é um ovo. Porque o que acontece, os outros vão ficar sabendo, vão estar a par da situação. E no mercado de trabalho, e também aqui na instituição, reverbera essa prática. A gente se conhece, a gente tem essa sintonia. Embora estejamos em alguns campi, com suas demandas e deliberações próprias daquele local, que cada campus aí vai ter, né, a sua autonomia, mas a gente, vez ou outra, a gente se reúne, seja em eventos, né, fazendo a modalidade de interpretação simultânea, agora também, tá, nesse modo remoto, né, nesse teletrabalho, e também em traduções. Então, a gente sempre estava em parceria com a comunicação social da reitoria, traduzindo os materiais que eram veiculados no programa da reitoria, e também em alguns trabalhos em parceria com alguns campi, que tradutores, às vezes, só tem um profissional por campus, e muitas vezes o profissional não vai conseguir dar todo o suporte para aquele alunado. Por quê? Porque, às vezes, são 3 surdos em 3 turmas distintas e em 3 cursos distintos. Então, esse teletrabalho mostrou, ainda ressaltou a necessidade de trazermos para a instituição mais profissionais, porque a carência é muito grande. E isso faz com que a gente repense o nosso modo de agir, porque embora a gente esteja nesse momento aqui tentando cobrir o nosso colega, ajudando, colaborando, mas vai chegar um momento que não vai dar, vai ser, digamos, insuportável, porque nós estamos sobrecarregados, entende? Então, tem a demanda do meu campus, eu tenho que entrar em colaboração com o campus Fortaleza, às vezes tem uma demanda do campus Crateús, o campus Aracati, e isso faz com que a gente se sinta um pouco nessa situação, nessa saia justa. Será que eu posso dizer um não? Porque eu estou sobrecarregado, mas você pensa também no colega que vai ficar sobrecarregado, pode sofrer, porque a gente não pensa só na qualidade, digamos, do êxito do aluno, mas também nós pensamos como profissionais, nós pensamos também, nós somos seres humanos, nós somos tradutores, e nós temos que ter nossa saúde em dia também. E se a gente ficar exposto a longas horas, a longas jornadas de trabalho,
nessa modalidade, sem ter, digamos assim, um apoio, essa pausa, porque a gente precisa de uma pausa, tanto que você percebe agora nas nossas interpretações, né, a gente divide aqui, eu, Nádia e Zalete, para a gente tentar aí dar uma melhor tradução, né, maior interpretação para os surdos. Porque o que acontece é que se você for exposto a longas horas sozinho, você, além de adquirir doenças, né, ergonômicas, você também pode aí adquirir problemas psico, né? Então, isso é que é o grande problema. E a sua qualidade de interpretação e tradução não vai ser a mesma, ela vai cair. Isso não sei o que digo, já é o próprio pesquisador desde a década de 90, 1996, né? Gill, que é um grande pesquisador da área de tradução, e que ele compara os esforços cognitivos a uma corda bamba, que é o que a gente faz aqui nas nossas traduções. A gente está todo momento na corda bamba, então a gente precisa de uma pausa para descansar, para a gente retomar as nossas atividades. Isso é primordial. Bruno, muito obrigado, e vou aproveitar uma deixa que você nos trouxe aqui, do ponto de vista da quantidade de profissionais, tá, da nossa instituição, pedindo aí a fala da Nádia, para ela poder falar um pouquinho, se ela tiver essa informação, qual é o tamanho da comunidade de profissionais que a gente dispõe no IFCE, para a produção desses materiais, né, para poder dar suporte aos nossos alunos e profissionais também que são surdos, e se existe uma demanda reprimida também no campus Fortaleza, já que é o campus que agrega ali o maior número de profissionais. A gente tem mais de quase 500 servidores distribuídos entre técnicos e docentes, e também temos uma quantidade de alunos que excedem qualquer outra unidade da nossa rede. Nádia. Excelente a sua pergunta, muito pertinente, porque agora é o momento que a gente está conversando muito sobre isso, sobre a oferta desse serviço de tradução, bem como a qualidade das condições de trabalho desse trabalhador, desse servidor, né? Eu sou do Campus Fortaleza, queria inclusive deixar um abraço para o pessoal do NAPNE, que é o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas, que é um grupo excelente, assim, que está fazendo de tudo para atender a essas demandas que são inúmeras. Nós, no Campus Fortaleza, agora nós temos 4 alunos surdos matriculados em 3 cursos diferentes, 2 cursos superiores e um curso técnico, em 3 turnos diferentes. E no Campus Fortaleza é o campus em que há maior número de intérpretes. Quando eu falo de maior número, eu falo de 2. Existem só 2 intérpretes no Campus Fortaleza. E ao todo, em todo o instituto, somos 12 intérpretes para tentar atender a essa demanda, não só de alunos, mas de professores surdos que necessitam participar de reuniões de colegiado, reuniões de planejamento, de coordenação, enfim, precisam desenvolver os seus projetos, e é necessário que haja um serviço de interpretação para que eles possam se reunir com seus pares, enfim, são coisas que para você, professor Isalete, professor Cícero, são coisas comuns, né, que vocês podem passear, vocês têm essa mobilidade, né, assim, de comunicação muito natural dentro do campus. Os professores surdos não, os professores Karine e Geraldo podem até falar depois como que é essa experiência, né, de estar num campus em que não há esse serviço de interpretação. Inclusive o curso de artes visuais, eles fizeram assim um manifesto também, se solidarizando com um colega surdo que infelizmente a gente não teve como atender a demanda dele, né, por conta dessa carga de trabalho que ela é exaustiva, né, assim, em 4 horas de aula, você precisa de um revezamento, você precisa trabalhar em revezamento, senão você não aguenta, você não tem como dar conta são esforços cognitivo, físico, você precisa se preparar para aquela aula. Por exemplo, o curso de matemática, que é o curso que eu mais atuo, a minha formação é tradução, né, letras, libras, né, tradução. E aí eu vou atuar no curso de matemática, de como é que eu vou traduzir uma aula de matemática espacial, né, assim, geometria espacial, né, sou das letras, sou das humanas.
E aí eu preciso de um tempo para estudar, consultar o professor, receber aquele material, para que eu possa me apropriar daquele conhecimento e pesquisar sinais, a nomenclatura que é pertinente enfim, aquela área de conhecimento. Então e eu preciso de tempo para isso, né? Eu não posso atender a todas as demandas que nos chegam, porque isso faz parte dessa sistematização de oferta de trabalho, de serviço, de excelência, né? Então, assim, o Instituto, ele sofre muito por conta de não poder ter essa mão de obra, né, assim, especializada de intérprete de Libras, infelizmente, né, assim, a gente, se o Bruno quiser complementar, a Isalete, enfim, os meninos, né, os professores quiserem complementar, mas realmente assim, é um trabalho, assim, exaustivo por conta de que a gente não tem esse tempo mesmo para se preparar para as aulas, porque são as demandas do campus. Por exemplo, o aluno, ele tem a liberdade de acessar todos os espaços do campus, né, as palestras, os eventos, mas para que ele possa realmente, efetivamente participar, ele precisa de um intérprete de Libras, pelo menos uma equipe de 2 intérpretes de Libras para atender, né? E eles têm esses direitos cerceados, assim como os outros alunos, eles têm a liberdade de participar de todos os eventos, né? Que o campus, ele fervilha de eventos, né? Enfim, mas os alunos surdos, eles têm que ver primeiro se tem intérprete naquele horário, né? Se não, infelizmente, eu não vou poder. Então, eu já tenho o meu livre, não está me oportunizando, né, participar desses eventos, né? Assim como os meus colegas, os outros colegas ouvintes, né? É complicado. Nádia, eu fiz essa provocação para poder deixar aqui uma sensibilização para os nossos gestores que trabalhem na expansão, né, dos profissionais, porque para além da gente deixar os nossos alunos e alunas desassistidos, a gente provoca uma sobrecarga de trabalho aos nossos colegas profissionais. E é terrível, né? A gente sabe que, na verdade, a gente tem uma missão que não é só também laborativa, é uma missão de vida. Quando a gente é um caminho para uma linguagem e é o método de inclusão desse público, é uma provocação de vida, né? Mas, Nádia, muito obrigado, eu agradeço as suas intervenções, eu fiz isso de propósito para a gente poder fazer isso, mas também dizer que assim como nós temos um intérprete para cada 3 campi, nós temos isso em assistentes sociais, nós temos isso em psicólogos, nós temos isso, às vezes, em enfermeiros. Quer dizer, a gente tem que ter uma compreensão que os profissionais da educação é para além do professor, é para além do técnico que trabalha diretamente com as atividades acadêmicas, mas tem todo esse conjunto de profissionais que a gente precisa trabalhar com muito esforço, né? Uma gestão comprometida, para a gente poder ir para além do tecnicismo. Talvez hoje o maior apelo é que a gente construa uma instituição voltada para as pessoas e não para os processos. Os processos são consequências, né, da burocracia que o Estado nos impõe. Mas eu vou aproveitar e trazer a Karine para o debate, perguntando se no campus onde ela atua, se existiu algum movimento de tradução dos materiais institucionais. Exemplifico. Nós temos aí o ROD, que é essencial para os nossos alunos se movimentar no dia a dia, e o manual do servidor. E fazendo uma busca no site, pelo menos eu não encontrei. Queria saber se você já foi convidado ou se existe alguma versão bilíngue, né? Desses materiais são essenciais. Os nossos alunos, para entender os trâmites internos, ele precisa recorrer ao ROD, ao nosso colega professor ou professora, para poder saber, por exemplo, como pedir uma licença, ele precisa saber os ditames do manual do servidor. Karine, está contigo a palavra. Bom, desculpa, eu sou sorridente assim mesmo. Bom, nós não temos um intérprete lá no campus. E aí, então, eu pergunto ao diretor Robson, né, o sinal dele é este, se vai haver concurso para intérprete. E ele diz que vai tentar trazer pessoas já concursadas das UFs, né, porque o Instituto não tem verba para iniciar um novo concurso.
Então, nós precisamos, então, fazer um rodízio de tradutores dos que estão agora atuando no Instituto para fazer esse trabalho. Mas acaba sendo uma luta pessoal minha, junto aos alunos, né, ofertando aos alunos cursos de Libras básicos, né, também usando de estratégias, né, para disponibilizar sinais aos campos para que os alunos possam aprender, e eu digo as informações que os alunos precisam receber, quase que fazendo um teatro para ser entendida, né, isso ocorre no básico 1 e no básico 2, são grupos pequenos de alunos, e aqueles que já me conhecem um pouco da língua de sinais, nós nos socializamos, né, e às vezes eu levo um desses alunos comigo para conversas pessoais com o diretor, né, o aluno explica que tem dificuldade para fazer traduções porque conhece pouco a língua de sinais, e ele vai comigo para essas conversas, que às vezes se dá de uma forma muito incipiente, porque nós não temos profissionais da tradução ali, né? Eu acredito que nós precisávamos lá no campus pelo menos 2, para que eles pudessem se revezar, para que não passassem muito tempo fazendo as traduções, e pudessem se revezar de 20 em 20 minutos, né? Então, isso é muito importante, que tenha 2 em cada campus, esse é o meu sonho, né, que cada campus do Instituto tenha 2 tradutores, pelo menos, né, para nos dar uma comunicação visual nas reuniões, né, e as reuniões anteriores ao meu campus, por exemplo, eu não tive acesso a nenhuma, né, às vezes eu tenho que buscar o intérprete por conta própria, envio e-mail ao intérprete da reitoria, e aí ele vai às reuniões, né, mas isso não é sempre. E aí a gente precisa, por exemplo, fazer algumas atividades, né, e atividades enviadas para os alunos, e o intérprete lá da reitoria também faz a interpretação, mas isso não é algo constante, né, esporádico. E eu gostaria realmente que tivessem 2 tradutores em cada campus. Ok, muito obrigado, Karine. Vou aproveitar e trazer o Geraldo para o debate, já que ele é o único que está fora da região metropolitana, né? Os colegas que aqui falaram estão aqui dentro de uma área relativamente privilegiada, porque tem mais serviços, existem outras entidades, tem outras instituições que também trabalham a temática, mas o Geraldo está lá no Baixo Jaguaribe, né? Uma região que também tem alguns campi da gente, na verdade vários, né? Tem Limoeiro, Morada Nova, tem Jaguaribe, e eu queria saber como é que é o trabalho dele nessa região, e se o curso de licenciatura, eu acho que é em letras, em inglês, não tenho certeza, o Geraldo vai poder nos colocar, se existe alguma integração do trabalho dele com o corpo docente de lá. E, Geraldo, e também, se você tiver essa informação, no ano passado, ou foi em 2018, houve a extinção de um dos cargos que tratava da área de intérprete. Se souber alguma coisa nesse sentido e pudesse trazer para o nosso espectador, eu agradeceria. Então, é basicamente a sua atuação na região, a integração com o curso de licenciatura e essa questão da extinção de um dos profissionais que atua na área. Lá em Tabuleiro Norte, quando eu cheguei em Tabuleiro, fica distante 3, 4 horas daqui de Fortaleza, e fica próximo a Limoeiro, e Morada Nova também. Então, ali o acesso é fácil. E nós não temos intérprete ali naquela área. Em Limoeiro, tinha um intérprete. Então, eu sempre ia lá em Limoeiro buscar ajuda com esse intérprete, ou ele ia lá, né? É a Daniele. A intérprete Daniele, o sinal dela é este. E ela sempre nos ajudava. E ela nos ajudava com o curso de letras em inglês. Então, nas reuniões do NAPNE, né, juntamente com o professor, com um outro professor que estava lá, nós reclamávamos, né, da falta de intérpretes. E também nós pedíamos emprestado, às vezes, o intérprete da Universidade Federal, que fica próximo ali daquela região, do Rio Grande do Norte. Conversa.
né, da UFESA, mas nem sempre ele podia estar conosco. Então, eu acabava fazendo alguns trabalhos de edição de vídeo e tal, ou me comunicava por meio da escrita, e isso sempre trazia alguns problemas comunicativos. Ou usávamos um telefone para se comunicar com o intérprete no momento de reuniões, por exemplo, com o diretor. Mas havia sempre um problema comunicativo, embora eu usasse de bastante imagens, né, para mostrar aos alunos, por exemplo, os sinais correspondentes àqueles objetos que eu estava mostrando na imagem. Mas a relação com os alunos e com outros profissionais do campus era difícil, porque não tínhamos intérpretes. Reclamei diversas vezes, né, também, quando eu fazia atividades com os alunos, eu solicitava a presença do Bruno ou do Guilherme. Por 2 vezes, né, o campus trouxe um desses intérpretes para estar conosco, mas, na verdade, nós não temos. Há apenas a Daniele Limoeiro, que atende todos esses campings que estão próximos dali, né? E nós temos naquela região 5 alunos surdos, e que a Daniele, ou melhor, 5 surdos entre alunos e professores que a Daniele tem que dar conta. Então, é claro que isso é um trabalho muito difícil e que o aluno surdo ou o professor surdo sai perdendo nessa. Muito obrigado, Geraldo. Vou aqui encerrar o nosso bate-papo, mas antes de pedir que cada um nos dê aqui uma fala final, perguntar ao Cícero se a cartilha está licenciada de forma que permita a reprodução por outras instituições. Não sei se você tem essa informação, Cícero. Qual é a natureza do licenciamento dessa obra? Se ela é copyright, ela é Creative Commons, ou outra forma de licenciamento que permita ela consiga ser utilizada por outras instituições de ensino, ou mesmo o Estado, municípios, etc. Olha, Ivan, a gente não fez esse registro, tá? A ideia era de um trabalho que pudesse alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá? Então, é um trabalho que ele está de livre acesso, tá? Para as pessoas que quiserem ter uma informação de qualidade. Essa era a ideia principal. Então, Cícero, já deixo aí a sugestão que vocês possam registrar na condição de Creative Commons, que exatamente permite que outras instituições possam utilizar, tá, sem custo, mas que a autoria seja respeitada, que o nome de vocês conste no material. Queridos, estou extremamente feliz de ter podido trazer esse debate para cá. Vou passar a fala na sequência em que eu chamei vocês ao longo desse debate para poder deixar aí uma fala final. Passo a falar para a nossa amiga Isalete. Eu agradeço a oportunidade pelo convite, né, de estarmos aqui falando desse trabalho, e o que eu espero, na verdade, é que a comunidade surda se sirva desse guia. Se nós tivermos o retorno dessa comunidade, né, dizendo que acessou o guia e que entendeu o que estava lá, a gente entende que o nosso trabalho foi coroado. Muito obrigado, Isalete, que Deus abençoe a sua vida, que continue se doando para essa comunidade tão importante na nossa sociedade. Cícero. Ivan, quero agradecer a oportunidade e quero que esse seja o primeiro de muitos trabalhos que possa atender a comunidade surda, tá? Que a gente possa resolver, pelo menos diminuir, sabe, Ivan, esse abismo que existe de informação, tá certo? Muito obrigado. Obrigado, Cícero. Nádia? Realmente agradecer a oportunidade de conversar, problematizar também algumas questões fora, né, que na verdade essa falta de acessibilidade não se dá apenas só no Instituto, mas em outras instituições também. Então esse momento foi bastante rico, né, para a gente conversar e levar mais informações para pessoas que talvez não tenham, né, nem passado pela cabeça que existe uma comunidade surda que necessita também de informação, que ela seja passada em tempo real, assim, né, que haja essa simetria de informações, né? Então, esse é mais um momento muito rico. Eu agradeço o convite. Muito obrigado, Nádia. Bruno?
Da mesma forma, eu vou aí ao encontro da fala dos meus colegas, agradecer a oportunidade que foi rica, em meio a tantos desafios, e dizer que esse guia ele pode ser como um pontapé inicial, de fato, para que possa sempre pensarmos em acessibilidade e inclusão em nossa instituição, e que como modelo, né, a ser seguido, a gente possa pensar também em capilarizar essas ações para que a gente possa ter, de fato, essa inclusão e uma tradução em Libras para tanto alunos quanto para docentes. Enfim, para a comunidade acadêmica ter acesso. Muito obrigado, Bruno. Karine. Queria agradecer. Pode falar, né? Desculpa. Agradecer imensamente, amei a oportunidade de estar aqui com os meus colegas, com os tradutores, agradecer a professora Isalete, ao Cícero, porque foi um trabalho bem árduo, e essa dimensão que está tomando nos deixa muito felizes, né? Porque nós, surdos, nós realmente temos essa dificuldade de ter essas informações, é necessário que essas informações estejam aptas e acessíveis na modalidade que nos apresenta, nas questões visuais, nas questões culturais que nos cabem, né? Que na verdade nós necessitamos. Parabéns, Geraldo. Muito obrigado. Chama agora o nosso querido Geraldo Venceslau para poder fazer aí o fechamento da nosso bate-papo de hoje. Hoje eu queria agradecer de antemão a todos pela experiência riquíssima e maravilhosa, por um debate que foi se propagando aqui no decorrer da nossa live, e nós pensarmos que o Covid e o Corona, a gente tem que dar essas informações em língua de sinais, respeitando as idiosincrasias do surdo. Então, agradecer também aos professores, aos tradutores, tanto Isalete quanto ao Cícero, enfim, essa equipe multidisciplinar que aceitou o desafio e confiou em nosso trabalho. Muito obrigado e acreditamos que podemos prosseguir nessa jornada. Muito obrigado, queridos e queridas. O bate-papo de hoje com o professor Ivan Oliveira recebeu o grupo de professores, intérpretes e tradutores de Libras que produziram esse material maravilhoso sobre Covid e que está disponibilizado gratuitamente para você aí que acompanha a rede social de cada um desses colegas e também do Instituto Federal e de outros ambientes que certamente esse material vai estar disponibilizado. Eu aproveito a oportunidade para pedir para curtir a nossa rede social e compartilhar esse vídeo com seus amigos e amigas.